No exercício anterior, nós abordamos que você tem que fazer uma lista durante os próximos dias de 10 bênçãos em qualquer área da sua vida. Mas você precisa fazer esse exercício. Eu ia falar esse esforço, mas eu acho essa palavra tão pesada, esforço, né? Lembra algo muito punitivo. Então, aqui não é nada punitivo, muito pelo contrário. Então, no exercício anterior até o último exercício, sempre que você ao acordar, você vai ler as bênçãos do dia anterior e vai escrever mais 10 bênçãos, ok? Nesse exercício de hoje é o exercício da pedra mágica. Gente, essa palavra mágica, magia, milagre, bênçãos, elas são muito fortes. Então, guarda isso, assim, começa a internalizar isso no seu coração. É muito importante a gente trazer isso como um refrigério mesmo para nossa alma, tirar um pouco o peso dessa correria do dia a dia. Nesse exercício do segundo dia, ele vai contar a história verídica do que aconteceu com o pai e o filho que estava acamado no hospital. O menino pegou uma virose, essa virose ele ficou em casa cuidando do menino. Ele tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. O pai era um homem muito trabalhador, porém ele era um pai muito amoroso também. E ele tinha esse filho que era filho único. E aí esse menino teve uma virose, ele trabalhava e ele cuidava do menino. Ele não tinha mãe, ele já tinha perdido a mãe por um câncer de mama anos antes. Então o pai tinha aquele menino como a maior preciosidade da vida dele. Eles eram a companhia do outro, né? Um era a companhia do outro. E aí essa virose ela foi se agravando. A gente não consegue entender se essa virose também se agravou por motivos emocionais, pela perda da mãe, pelo menino entender que o pai se esforçava muito, trabalhava muito para poder dar para ele a melhor vida possível. E aí acabou que o menino, a virose foi se transformando em coisas mais graves, pneumonia, e ele teve que ser internado. E aí dentro do hospital tinham dias muito, muito difíceis para o menino e automaticamente para o pai. Porque você sabe que quando você tem alguém que você ama, que está no hospital, que está doente, está passando por alguma enfermidade, a gente sofre junto. E a gente sofre muito. A gente sofre muito mesmo. Então, o que o pai, indo todos os dias ao hospital, visitar o filho e ficar com o filho, dormir com o filho e passar por todo aquele cuidado com a criança, ele então, um dia conversando com o médico, com a equipe médica, ele percebeu que a situação do filho era mais grave do que ele tinha, assim, de entendimento. Ele achou que aquela virose ia passar, a pneumonia ia passar e o menino ia voltar para casa. Só que não era assim, porque começou a afetar os pulmões do menino e aí começou a entrar num quadro mais grave. Até que um dia, e aí se passaram-se 15, 20 dias e essa criança então internada no hospital, o pai vai num parque perto do hospital, na verdade no jardim do hospital, e aí ele se ajoelha nesse jardim, e na hora que ele se ajoelha para poder orar a Deus e pedir a Deus que não levasse o seu único filho, na hora que ele bota as mãos no chão, ajoelhado, chorando, implorando, orando muito a Deus, uma pedra encosta na mão dele. E aí ele pega essa pedra com a mão e segura e continua firme no seu propósito, na sua oração. E aí ele volta para o quarto e ele pega a pedra mágica e ele então segura essa pedra enquanto ele ora, enquanto ele profetiza a cura do filho. Quando ele volta para o quarto, ele pega a pedra mágica dele e ele coloca em cima do armário, perto da cama do filho. Todas as noites ele pegava essa pedra mágica e orava, acreditando que aquela pedra era um sinal de Deus, porque ele encontrou a pedra ajoelhado. Quando ele botou as mãos na grama, essa pedra estava embaixo da mão dele.
Por isso que ele pegou essa pedra e ele acreditou que essa pedra tinha um poder curador. Então eu quero que você, se você tiver uma pedra na sua casa, use ela. Que seja uma pedra leve, como a minha, que caiba na palma da sua mão, que você consiga fechar. Essa pedra vai ser a sua pedra mágica, a sua pedra de estimação, o seu amuleto, dentre tantos outros, né? Então eu tenho o meu cordão de 45 contas, eu tenho a minha pedra mágica. Então você vai fazer também todos esses 26 dias, né? Que faltam, foi 28, hoje 27, 26 dias, você vai todas as noites pegar a sua pedra mágica e você vai agradecer por um motivo que você passou no seu dia, mesmo que seja algo bem pequeno. Não espere agradecer por coisas grandiosas. Se alguém foi gentil com você, se você teve vontade de chupar um picolé e você conseguiu comprar o picolé, se alguém te deu um presentinho, bobo que seja, saiba que aquela pessoa pensou em você. À noite você vai pegar a sua pedra mágica, você vai colocar nas suas mãos e você vai agradecer. Se você tiver mais coisas para o que agradecer daquele dia, então você vai agradecer por tudo com a sua pedra na sua mão. Aí antes de dormir, você coloca ela perto de você para que você consiga pegar toda a energia dessa pedra da natureza e levar para a sua vida. Então, todos os dias, ao acordar, só fazendo uma recapitulação, ao acordar, você vai ler as 10 bênçãos, você vai listar mais 10 bênçãos e à noite você vai então pegar a sua pedra mágica de hoje até o último dia. Na verdade, eu depois que aprendi a fazer isso, eu tenho essa minha pedra para sempre. Então ela me acompanha, ela fica dentro da minha bolsa, por isso que tem que ser uma pedra leve e que cabe na palma da sua mão. Porque no momento de desespero, se você não tem o seu cordão de 45, que é o seu amuleto, você pode ter a sua pedra e aí você pode se segurar nela, se ancorar nessa pedra que representa a natureza. Então todas as noites você vai pegar a sua pedra, fechar a sua mão com muita força mesmo e você vai agradecer por um acontecimento ou por mais de um acontecimento que você teve durante o seu dia. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre relacionamentos mágicos.